Está no ar o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E o nosso tema de hoje é Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo do começo à atualidade. Em nosso estúdio, o historiador Gabriel Bittencourt. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para começar, o primeiro ciclo de desenvolvimento do Estado aconteceu por volta de 1850, né? Como é que foi desenvolvido? Podemos dizer que sim. O café foi a mola mestra desse desenvolvimento. Desenvolvimento, isso é, desse progresso econômico, né, na agricultura. Então o Espírito Santo se tornou, na realidade, uma grande fazenda de café, porque esse café vem de parte de Minas Gerais e, sobretudo, do Rio de Janeiro. Na medida que as terras dessas áreas foram se tornando a preço proibitivo para os cafeicultores, eles avançaram do rio para o norte, atravessaram o rio Itabapoana e aqui chegaram. Então ele começa no sul do estado, nos vales plenos do rio Itabapoana e, sobretudo, em Cachoeira do Imirim, que ganha um grande crescimento econômico naquela época, graças ao café. E o Espírito Santo, o café foi tomando espaço cada vez maior do Espírito Santo, foi nas justas medidas do declínio da economia açucareira. Então, na medida que a economia açucareira declinava, ia se implantando o café. Muito embora café e cana-de-açúcar são produtos bem diversos, têm exigências culturais agrícolas bem diferentes. O açúcar, a cana-de-açúcar nos baixos vales e o café mais no alto vale, na zona montanhosa. De qualquer maneira, toda a atenção se voltou para o café. E foi justamente no momento em que a escravidão não é que não tivesse acabado, mas ela começa a ser proibido o tráfico de escravos. Aí começa a se tornar proibitivo os preços dos escravos. E é aí que nós vamos começar também um processo de imigração para o Espírito Santo, tanto substitutivo da mão de obra escrava nas fazendas, como também, já que o Espírito Santo era um vazio demográfico, vamos ter também a implantação de colônias, iniciada com alemães e outras etnias, que irão criar pequenas propriedades agrícolas. Quer dizer, começou a haver praticamente uma reforma agrária, entre aspas, nesse momento aí. E o café foi assambarcando cada vez mais, derrubando floresta. Nota-se que nesse período aí, cerca de um percentual imenso do território capixaba, embora seja um território pequeno, eles eram totalmente tomados por matas virgens. E o café entrou derrubando as florestas, o jacarandá, o pau-ferro, a caviúna e tudo mais, e foi plantando café ali. E o Espírito Santo teve seu crescimento. O café se tornou a vereda de salvação do Espírito Santo. E essa acumulação capitalista traz semicapitalista, né, traz uma série de benefícios materiais para o Espírito Santo. Começa a criar a navegação regular a vapor, a mão de obra, como eu falei, começa a ter uma perspectiva de mudança, assim, começa a se pensar em estrada de ferro, em estradas, infraestrutura que não havia, propriamente dita, né? O Espírito Santo se caracterizava um sistema de cabotagem, mais ou menos, sim, voltado para a ligação, sobretudo, com o Rio de Janeiro e um pouco com a Bahia, né? Por exemplo, o norte do Espírito Santo, a região natural produtora de farinha de mandiocas, estava voltado mais o seu comércio para a Bahia, na navegação marítima. E o do sul para o Rio de Janeiro, do centro do sul para o Rio de Janeiro. Então começa a haver também a criação de estradas, de pequenas estradas vicinais, que serão importantes para o escoamento da produção. E esse é um momento favorável à economia capixaba por isso, porque o café vai se tornando uma vereda de salvação para o Espírito Santo, né? Até que ele começa a tomar conta de todos os lugares onde era possível se plantar café, no justo declínio da economia canavieira. Então foi uma época muito importante para o Espírito Santo, que entra pelo século XIX adentro, ainda com características extremamente coloniais, com todas aquelas dificuldades, né? Materiais principalmente, com relação de produção escravista, né? Sem perspectiva de mudança. Ele começa a acabar com tudo isso e a trazer uma mão de obra diferente
é uma mão de obra livre já, Sim. que vem buscar ou terras em pequenas propriedades ou substituir os escravos nas grandes fazendas de café. O café, então, foi o grande marco para o desenvolvimento do Espírito Santo, para esse primeiro processo, Foi. né? E a crise cafeeira, como que o Estado superou? Chegou num momento em que houve uma crise de superprodução, porque o Estado só produzia café. Sobretudo depois de muito tempo, para além disso aí, já no início do século XX, quando os preços baixam, por consequência, baixam também o investimento em infraestrutura, de uma maneira geral, na máquina do Estado e vai por aí afora, né? Então, é a crise mundial, digamos assim, que o Brasil também se atinha, e se começa, inclusive, a pensar em diversificação econômica. Antes tinha aquela euforia do café e não se pensava nisso, parecia que aquilo não ia acabar nunca, né? Mas chega num ponto em que o café, os preços baixam, né? E, por consequência, começa a haver crise. É aí, então, que vai se pensar em diversificação cultural, na própria agricultura e, principalmente, na diversificação econômica. Mas isso já no início do século XX, de uma maneira geral. E essa crise do café trouxe um segundo momento de desenvolvimento do Estado? Pode-se dizer que sim. Na medida em que, isso aí já no século XX, na medida em que o Espírito Santo era todo café, e as crises faz com que ele se torne a preços baixos, começa a criar, inclusive, a ideia de que o Espírito Santo, já no meado do século XX, que o Espírito Santo era o Nordeste sem Sudene, e começa a se pensar em incentivos estatais à economia. Eu estou falando no Decreto-Lei 880, no Fundap, que vem depois disso aí, entre outras coisas mais, que eram para minimizar essa crise. E o programa de erradicação de cafezais improdutivos, conforme vai acontecer, a partir dos anos 60 do século passado. E aí vai mudar a expectativa. O café que havia trazido para cá, estrada de ferro, navegação regular a vapor, mas também a crise de superprodução, vai haver uma necessidade de reduzir esses problemas do café. E começa a se pensar, inclusive, numa saída voltada para outro tipo de cultura agrícola, fruticultura, por exemplo, entre outras mais algodão, mas também, principalmente, para a indústria. É aí que o governo central, numa época de governo forte, vai investir maciçamente no Espírito Santo, querendo diversificar aqueles investimentos que eram feitos só no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Bahia mesmo, começa a investir direto no Espírito Santo, incentivando grandes projetos industriais, que vai redundar na CST, na Vale do Rio Doce desde a década de 40, e outros setores caracterizados pelo minério de ferro, que são as usinas de peletização, vai haver investimentos em portos de água profunda, entre outras coisas mais, que vai gerar esse Espírito Santo mais moderno, mas com isso também uma série de problemas, né? Então, o primeiro para o segundo ciclo, um é agricultura e o outro é industrialização? Nós podemos dizer que tem mais. No início foi o açúcar. Lá no início, desde o século XVI, quando os pioneiros chegaram aqui, Vasco Fernando Coutinho, começaram a colonização, o interesse era buscar minas e pedras preciosas. Mas isso aí, logo chegou-se à conclusão que não daria certo. E o Espírito Santo, então, os governantes do Espírito Santo se voltaram mais para a economia açucareira. Então, o primeiro boom do crescimento do Espírito Santo foi de economia açucareira. Isso aí vai até depois da independência, até quando o café chega em meados do século XIX. E aí nós vamos ter esse segundo boom, que é o do café, que por sua vez vem até o século XX, na década de 60 aproximadamente, quando o programa de erradicação de cafezais improdutivo faz com que haja necessidade de uma nova mudança,
e aí começa a implantação dos grandes projetos. Os projetos, essas grandes plantas industriais, já no século XX, né, e que vai ter suas consequências até a atualidade, né? Consequências benéficas, com crescimento econômico muito grande, mas também um aumento da população, a criação de favelas no Espírito Santo, de mazelas carenciais de uma maneira geral, né? São criados, por exemplo, os bolsões de pobreza na época, São Pedro I, São Pedro II, III, IV, V, e outros Porque faltou infraestrutura do Estado? também. Era um crescimento que não teve a correspondência à infraestrutura, né? Por exemplo, habitação, coisas desse tipo. A população do Espírito Santo cresceu muito, quer dizer, é pequena ainda, né? O Espírito Santo hoje tem uma população pouco maior do que o Grande Salvador, na Bahia. Mas, se compararmos com ele mesmo, a população do Espírito Santo nos anos 50, 60 era 1.400.000, 1,5 milhão mais ou menos. Hoje em dia nós estamos com 3 milhões e alguma coisa, e esses 3 milhões têm mais da metade dele, ou cerca da metade dele, concentrado na Grande Vitória. Então isso aí é um problema de fato, né? Que gera uma demanda muito grande de transporte, de moradia, de escolas, hospitais. Nós estamos vendo isso toda hora aí na imprensa, né? Verdade. O grito da população pela uma infraestrutura que não atende a população de uma maneira geral, porque embora seja uma população pequena, o Espírito Santo talvez seja até mais fácil de administrar devido a isso, mas por outro lado é uma população que cresceu assustadoramente. Por exemplo, quando eu não morava aqui, mas pelos dados que se tem, a população da Serra era de 15 mil, 16, menos de 20 mil habitantes, na década de 50, por aí assim. Hoje em dia a Serra é o maior município do Espírito Santo, tem mais de 400 mil habitantes, ultrapassou inclusive a capital, que não chega a 400 mil, né? Me parece que Vitória hoje é a terceira cidade do Espírito Santo, né? Ou quarta. Vila Velha, Serra e Cariacica são maiores do que Vitória atualmente, né? E nesses locais criaram-se bolsões de pobreza pela dificuldade, as pessoas moram mais longe, têm dificuldade de transporte para suas residências, para colégio, etc. E o que foi feito de matéria de infraestrutura está congestionado. Você vê que a própria terceira ponte, você é capaz de levar horas para chegar em Vila Velha para atravessar um espaço de apenas 4.500 quilômetros entre Vitória e Vila Velha, né? Sim. Pela ponte. Então, a infraestrutura não acompanhou, não tem colégio suficiente, a gente vê mães na fila, dormindo nas filas do colégio para matricular os filhos, hospitais e postos de saúde, nem se fala, né? As pessoas não têm atendimento adequado, né? E vai por aí afora. Então, parece que a infraestrutura não acompanhou esse crescimento existente, que foi muito grande, né? E nos anos 60, capitaneado por incentivos muito grandes, né? Dos quais o Fundap é um dos principais, né? Fundap, que agora deixa de existir, mas eu acho que o Espírito Santo não é mais esse coitadinho que precisava de tantos incentivos, né? O Espírito Santo já caminha sozinho, já tem, por exemplo, indústrias complexas, né? Sobretudo, uma nova era que surgiu de algum tempo para cá, que é a extração de petróleo, muito embora exista toda essa ameaça, né, de retirar recursos do petróleo daqui, mas de qualquer maneira tem uma série de indústrias satélites, de empresas satélites que se criaram em torno dele, informática, tantas coisas mais, e que eu acho que ele consegue caminhar sozinho. Isso aí era previsto, já estava na lei que tinha um tempo certo para acabar, né? Tinha tantos anos de vigência de Fundap, vai por aí afora, de Decreto-Lei 880, entre outras coisas mais, né? E para a gente encerrar esse bloco, como é que se deu essa ampliação das exportações capixabas? Bom, as exportações, o Espírito Santo sempre foi um estado voltado para o exterior, né? E uma economia reflexa, porque sentia os reflexos de fora.
Primeiramente exportava açúcar, desde o início tinha 6 engenhos de açúcar, tanto é que no século XVI ainda foi criada uma alfândega de Vitória para atender um triângulo comercial existente entre Vitória, Portugal e Angola. Posteriormente, com o café, o Espírito Santo era todo café e não tinha uma infraestrutura adequada para isso. Os navios que chegavam para pegar café ficavam no meio da Baía de Vitória, dessa pequena Baía de Vitória, e a mercadoria em chatas para lá, para o transbordo. Não tinha, até 1927, 28, não tinha uma infraestrutura portuária no Espírito Santo. Há pouco tempo atrás comemorou-se o centenário do Porto de Vitória, mas eu não concordo com isso. Porque não pode-se distinguir o porto do complexo das 5 pontes. Porque como que vai trazer mercadoria para cá se não tem uma ponte ligando Vitória ao continente? Então, o porto, na minha opinião, só fica pronto em 1927, 28, mais ou menos, quando a 5 pontes fica pronta. Então, não tinha infraestrutura para isso aí. Os migrantes que chegavam aqui, às vezes por pequenos portos, que eram navios pequenos, eles custaram a ter uma certa estrutura de recepção e de porto mesmo, cujos navios não ficavam no meio da baía. Na medida que eles cresceram, os grandes navios a vapor, não tinha meio de encostar, porque não tinha sequer uma infraestrutura portuária. E é essa infraestrutura portuária que vai permitir a exportação, inclusive de um momento muito importante para o Espírito Santo na década de 40, que é o minério de ferro, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, que trazia o minério de Itabira para cá. De início eram trazidos em caminhões, até que criou-se a ferrovia, a ferrovia Vitória-Minas, que na realidade é de 1903, mas é aproveitada nos cais de Vila Velha, principalmente, com um sistema sofisticado de carregamento de navios. E aí nós temos essa economia da mineração, né? Simultaneamente ao café. O grande sonho dos governantes locais, estou falando em Jônio dos Santos Neves, era principalmente a indústria siderúrgica. Se o Espírito Santo se tornou um grande exportador de café, de minério de ferro, naturalmente o ápice disso aí tudo seria a criação de uma siderúrgica, o que não aconteceu, só vai acontecer depois, já nos anos 70, 80 aproximadamente, né? Criou-se sim as usinas de peletização, que ao invés do minério ir em pó, em granel, ele sofre um processo de melhoria aqui com as usinas de peletização. E depois disso aí, nós temos na atualidade uma infraestrutura que vem sendo criada para a exportação de petróleo, de derivados de petróleo de uma maneira geral, que necessita de uma infraestrutura própria, com cais próprios e tudo mais, né? E também para as mercadorias em trânsito pelo Espírito Santo. Sim. E que, inclusive, pode ser aqui beneficiada em um outro momento, né? Que está sendo o futuro do Espírito Santo, a par de toda essa diversificação, digamos assim, econômica que está havendo por aqui. Vamos para um rápido intervalo? Vamos lá. Você não sai daí. No próximo bloco a gente volta a discutir o Fundap e a gente fala também sobre o 3º ciclo de desenvolvimento do Espírito Santo. Doar é um gesto de amor. E você pode mostrar aos amigos e familiares a sua vontade de doar. Faça a sua certidão Doar é Legal pela internet. Basta clicar no banner disponível no site do Tribunal de Justiça. Acesse www.tjs.jus.br. Nossa memória, nossa história voltou de um rápido intervalo e hoje a gente discute o desenvolvimento econômico do Espírito Santo do começo à atualidade. Em nosso estúdio, o historiador Gabriel Bittencourt. Gabriel, nós terminamos o bloco anterior falando sobre o 3º ciclo de desenvolvimento do Estado, né? E quais foram esses avanços?
Bom, era um momento em que o Espírito Santo precisava de uma infraestrutura econômica que substituísse as perdas da monocultura anterior, né? Então, esses avanços de crescimento econômico se dá com os incentivos governamentais, como, por exemplo, o Decreto-Lei 880, o Fundap, isenção de parte de ICMS, né? E que atraiu uma série de empresas para cá. O argumento, por exemplo, ao tempo do governo Cristiano Dias Lopes, era de que o Espírito Santo era um Nordeste sem Sudene. Então, a Sudene estava permitindo o crescimento do Nordeste. O Espírito Santo precisava de alguma coisa igual, porque, embora ele se situasse na região mais rica do Brasil, o Sudeste, ele tinha um desempenho equivalente das áreas mais pobres do país. Então, o governo obteve, não ser uma certa insistência, esses mecanismos de isenção tributária, de incentivos fiscais e tudo mais. E aí nós vamos ver que inúmeras empresas, e foi também numa época de governo forte, em que eles não vieram espontaneamente, o governo redirecionou para cá algumas empresas. Entre essas, por exemplo, empresas siderúrgicas, a Aracruz Florestal e depois a Aracruz Industrial, né? A Aracruz Celulose, que recebe uma série de incentivos, entre outras mais, que criam a Ferriaço de Vitória, que já existia desde a década de 40, me parece, e que são grandes empresas, digamos assim, para alavancar esse crescimento, porque atrás dela viria uma série de indústrias satélite, né? Então o Estado passa a ser um setor industrial de uma hora para outra, a par da diversificação da agricultura que vai ocorrendo também, né? Mas aconteceu uma série de coisas exageradas, né? Como, por exemplo, o arranquio da cafeicultura, dos pés de café, foi alguma coisa que, se a gente for pesquisar por aí, dizem as más línguas que houve município em que se arrancou mais pé de café do que o município que existia no município, que não seria possível aquilo ali. Então houve uma febre, né, da mesma maneira como houve uma febre de plantar café antes, houve uma febre para arrancar os pés de café. E aí, isso aí não surtiu os efeitos desejados porque a policultura, a fruticultura, por exemplo, né, não alcançou os efeitos desejados. Mas no conjunto todo o Espírito Santo cresceu, tanto é que o Espírito Santo vai crescendo em sua população, mas também nas suas mazelas carenciais de uma maneira geral, né? Mas isso tinha prazo certo, né? Por exemplo, o fato de tentativa de implantação de uma indústria aqui e o incentivo fiscal recebido é por um determinado prazo. Tá, quer dizer que já estava dito que isso aí iria acabar um dia conforme acabou, né? O Fundap, entre outros mecanismos mais. E aí o Espírito Santo se viu numa situação que parecia que seria derrocada, que ia voltar nas condições anteriores, né? Mas isso não tem chance de acontecer porque o Espírito Santo cresceu muito. O crescimento econômico do Espírito Santo foi fabuloso, a população capixaba, houve uma sofisticação da economia, né? Então você vê que hoje, sobretudo no setor, não só mais no setor metal mecânico, mas também no setor de petróleo, de serviço de uma maneira geral, sobretudo em Vitória, é muito grande, né? Isso se espalhou também para o interior. Inúmeras indústrias se localizaram, por exemplo, em Linhares, São Mateus, Colatina, para o norte, né? Para o sul, começou a se especializar, além do café, na agricultura de montanha, mas sobretudo na indústria de mármore, né? De pedras, de mineração, de mármore, entre outras coisas mais, né? Reviveu-se, inclusive, antigas indústrias obsoletas do período do início do século, como, por exemplo, de cimento, que já desde muito tempo, né, ela vem se modernizando. O tecido, infelizmente, acabou, mas a indústria sobreviveu por muito tempo,
assim como outras tentativas que já tinham sido feitas aqui, como por exemplo a produção de seda, não tinha preço adequado para elas. Mas de qualquer maneira, o Espírito Santo ele teve um crescimento econômico muito grande, comparando com ele mesmo, né? E esse crescimento das cidades é imenso, né? E uma infraestrutura viária também muito grande. Muito embora, lamentavelmente, o Espírito Santo, que já teve centenas de milhares de quilômetros de ferrovia, isso aí declinou completamente, né? A própria antiga Leopoldina Railway, ela não tem nem 1/1000 da pujança que teve no passado. A Vitória Minas continua em grande atividade porque é uma estrada de ferro voltada para mineração. Sim. E não para carga em geral e passageiro, né, que é subsequente de tudo isso aí. Mas, embora esse setor, por exemplo, lamentavelmente tenha caducado completamente, a infraestrutura viária com base em transporte de mercadoria marítima e rodoviária foi muito grande, né? Até a década de 50, mais ou menos, sequer tínhamos uma estrada totalmente asfaltada até o Rio de Janeiro. E hoje em dia, né, fala-se em duplicação por meio da privatização dessas estradas para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Então criou-se uma perspectiva de haver investimento na infraestrutura do Espírito Santo de uma forma até mesmo espontânea, né? Fala-se em indústria automobilística, que seria o máximo, né, desse setor aqui no estado, né, a par de outros, né, na medida em que o Brasil, me parece que hoje é o quinto país com a economia automotiva do mundo, né? Enfim, as perspectivas são muito grandes. O Espírito Santo deixou de ser aquele estado coitadinho, aquele pobrezinho que precisava de ajuda, de intervenção do Estado da economia para fazê-lo desenvolver. É claro que é sempre bem-vindo, uma política adequada de transporte, política até de intervenção, num certo sentido, muito embora, do ponto de vista do direito, isso não seja permitido, né? A Constituição brasileira é uma Constituição ainda de caráter muito liberal, e desde o seu início, né? Quando foi criada a primeira Constituição do Brasil, em 1824, ela já é fruto de um pensamento político, ideológico, da não permissão da intervenção do Estado na economia. Isso era uma característica, né, da economia clássica de então, né? Capitaneada por Adam Smith, por outros que aqui tinham como seu representante o Visconde de Cairu. E a evolução desse sistema jurídico vai fazer com que, só na década de 1930, com a Constituição de 34, é que vai haver uma permissividade de intervenção do Estado da economia. Então, isso sempre foi um paradoxo, né? O Estado é liberal, mas a prática das políticas econômicas é no sentido da intervenção para crescimento econômico da nação e do Espírito Santo, por consequência, né? Mas tudo isso levou à Constituição de 88, que ela é altamente influenciada ainda pelo sistema liberal. E embora não seja permitido pelo sistema jurídico brasileiro a intervenção do Estado na economia, isso acontece de uma certa forma, criando, por exemplo, as indústrias da década de 70, 80. É fruto dessa intervenção, né, do direcionamento, dos incentivos fiscais, do Fundap e tudo mais, que representa uma intervenção do Estado na economia, mas em moldes dos anos 1980, 1990. Né? Mas isso aí é de uma forma mais mitigada, né, digamos assim, porque não há uma autorização explícita na legislação nacional para isso. Mas isso foi benéfico num determinado momento, porque o Espírito Santo precisava de sair daquela situação em que se encontrava em diversas ocasiões, primeiro com açúcar, depois com café e agora com indústrias. E ele tem capacidade de ir encontrando as saídas necessárias, porque a sociedade ela é muito mais dinâmica,
e o empresariado que busca os seus lucros aqui no Estado, ele sofisticou muito mais os seus investimentos e a sua capacidade produtiva. Então, eu acho que nós estamos assistindo um momento diferente, que é ainda muito fortemente influenciado pelo petróleo, pela indústria do petróleo, mas com outras ramificações, com outros interesses que tornam o Espírito Santo um Estado mais moderno, economicamente mais forte e que exige do poder público investimentos em infraestrutura necessária a tudo isso aí. E para finalizar, o Fundap, o Estado tem condição de superar essa falta do Fundap? Eu acho que está superando, até mesmo porque nós sabemos que em alguns municípios do interior que receberam recursos oriundos do Fundap não souberam administrá-lo muito bem, né? Ao invés de aplicá-lo, esses recursos em aspectos necessários à população, acabou por desvirtuando completamente isso aí, e esses municípios são paupérrimos, com todo o recurso oriundo do Fundap, né? Quer dizer que, de uma maneira geral, seria bem-vindo se ele continuasse e tudo mais, né? Assim como, por exemplo, o problema do petróleo, né? Mas eu acho que o Espírito Santo sobrevive bem sem ele. Seria melhor se tivesse, mas já que não tem, ele tem condição de caminhar sozinho, na minha opinião. Como que o senhor avalia a economia atual do Estado? É uma economia já uma realidade. Você vê que a gente vê um crescimento, a gente vê uma perspectiva, não. A gente vê uma amostra que o Estado cresceu, que o Estado ficou praticamente rico, sobretudo Vitória. Vitória é uma cidade rica, né? Mas, lamentavelmente, tem muitas coisas que estão sendo investidas erroneamente. Por exemplo, eu estive recentemente nas Ilhas Canárias, em Las Palmas. É uma área extremamente montanhosa, eu fiquei com inveja de tudo que tem lá. Túneis, pontes, viadutos, que seria o que a Vitória precisa. Mas isso não acontece. Eu acredito que o orçamento de Las Palmas, por exemplo, da Gran Canária, é um orçamento menor do que da cidade de Vitória. Mas você vê que você não está vendo a criação de túneis, de pontes, de viaduto, que nós precisamos de infraestrutura aqui para acabar com esse caos que tem. Da mesma maneira... falta vontade política? Eu acho que falta vontade política de fazer isso aí, falta de cobrança da população. Eu acho que nós precisamos de mais massa crítica para cobrar dos nossos administradores que façam isso, porque onde o Estado pode intervir, onde o Estado pode criar perspectiva para essa cidade, para esse Estado, para esse país que nós queremos, né? Isso aí, sem dúvida, não está deixando muito a desejar. Mas eu tenho fé que isso vai acontecer com o tempo, na medida, sobretudo, em que a educação vai avançando. Quando eu era criança, eu me lembro que mesmo nas escolas públicas de bom nível, como existia aqui o Colégio Estadual, o Liceu Muniz Freire em Cachoeiro, as pessoas que tinham poucos recursos não conseguiam estudar sequer nesses colégios, que eram de ótimo nível, porque os uniformes eram muito caros. Mas agora há uma preocupação principal, além da simplicidade que todos conseguem frequentar a escola, ainda tem escolas em profusão nos bairros. Ainda não são ideal, nem adequadas e nem fáceis, às vezes, para muita gente. Mas eu acho que a educação tende a minimizar bastante. Eu tenho visto, por exemplo, aí, pessoas que precisam até de trabalhadores simples, empregados domésticos, exigindo segundo grau. Por quê? Porque isso já é uma realidade. Todos têm acesso à educação. De uma maneira meio capenga, às vezes, um tanto precária, mas tem. Você está vendo aí pessoas que no passado seria impossível de frequentar uma universidade, atualmente já é possível, né? É claro que requer mais dificuldade que outros que são mais bem nascidos e tudo mais, mas existe essa possibilidade. Eu acho que, a par do crescimento material de Vitória, do Espírito Santo, o crescimento na educação vai fazer com que haja essa massa crítica e que, por sua vez, exija a participação do Estado naquilo que é necessário
para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, de uma maneira geral. Quero agradecer a sua participação. Foi um prazer poder vir aqui expor as minhas ideias e o meu trabalho, que eu tenho cujo trabalho esse que é voltado totalmente para o Espírito Santo, mesmo quando estou fora daqui, que eu acho belíssima a história do Espírito Santo, a evolução da sociedade e o rumo que ela está tomando. Obrigada. Pode. Nossa Memória, Nossa História chegou ao fim. Hoje nós conversamos sobre o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, do começo à atualidade. Em nosso estúdio, Gabriel Bittencourt, historiador. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, Espírito Santo, cidadania e transparência para você.